E aí, meu povo, tudo bem? Voltamos aí para finalizar o nosso assunto, né, o nosso tema sobre rebeliões regenciais, tá bom? Lembrando que na nossa primeira aula a gente falou sobre principalmente a organização partidária, né, do período regencial e falou também sobre as alterações institucionais que aconteceram, tá? E nessa aula a gente vai falar principalmente das rebeliões regenciais e chegar até o fim do período, tá bom? Muito bem. Eu trouxe alguns exemplos de rebeliões regenciais para que a gente compreenda um pouquinho do que são essas rebeliões, quais os seus intuitos, se existe uma característica central, enfim. Não dá para falar de todas porque são muitas, tá? Mas eu trouxe algumas delas para servir como exemplo para a gente. Começando por uma rebelião de escravos que em 1835 acontece na Bahia, foi a revolta dos malês, tá? Os malês eram uma etnia africana, tá? De escravos não, perdão, era uma etnia africana que foi escravizada, né? Uh, e eles eram islâmicos, tá? Eram muçulmanos. Mas por que é tão importante a gente falar, né, que eles eram muçulmanos? Porque no islamismo existe um preceito de que você tem que ler o Alcorão, você tem que conhecer o Alcorão, de preferência até decorar o Alcorão. Então é super necessário que você aprenda a ler e a escrever, né? Portanto, eles eram escravos aqui no Brasil, só que eles eram alfabetizados. E isso era uma característica diferente deles, porque não era comum que esses escravos fossem alfabetizados, tá? Ser alfabetizado, portanto, permitiu que esses escravos, aproximadamente em 600 escravos que se rebelaram, fizessem aí uma conspiração, trocassem cartas escritas em árabe, tá? E que as pessoas aqui no Brasil não conseguiam ler, não sabiam o que estava escrito, né? E organizassem o que foi a maior revolta de escravos na história do Brasil. Tá? Foi uma grande revolta, inclusive havia pretensões aí de matar os brancos, inclusive falava-se de atacar inclusive escravos que não fossem muçulmanos, tá? Óbvio, essa rebelião, como todas as outras que a gente vai falar, acabou sendo suprimida, mas é interessante que a gente note aqui que houve uma forma de organização de escravos. E essa rebelião é interessante para que a gente olhe o escravo de uma outra forma. O escravo não foi agente passivo na história, né? Ele foi ativo, ele resistiu, né, de alguma forma às atrocidades que eram cometidas com ele. Normalmente a gente fala do escravo quase como um objeto na história. Ou o escravo foi assim, a escravidão era assado, mas a gente não fala das formas de resistência à escravidão, tá? Então é interessante que a gente conheça a Revolta dos Malês por conta disso. É um movimento em que os escravos se organizaram e se rebelaram contra a dominação dos seus senhores, tá bom? Então esse é o primeiro exemplo de revolta que a gente tem. Bom, em seguida a gente pode falar da cabanagem que acontece no Pará entre os anos de 1835 e 1840. A cabanagem ela foi uma revolta popular, tá? Os cabanos, que eram populações normalmente muito pobres, mestiços, aí, então uma mistura de indígenas e africanos, tá? Eles se rebelam no Pará muito por conta do abandono que houve, que eles sentiam pelo menos, do governo central em relação à sua região. Lembra que não há grande autonomia, né, administrativa no Brasil, apesar aí já da existência das assembleias provinciais, né, o presidente provincial ainda é escolhido pelo governo central. E, portanto, eles sentiam que a região do Pará era uma região abandonada, empobrecida, e por conta disso eles se rebelam contra o domínio do governo central. Tá? Então, uma primeira rebelião, um primeiro exemplo de rebelião popular que a gente tem. A gente falou de uma rebelião de escravos, mas agora a gente está falando de uma rebelião de pessoas livres, porém pobres, tudo bem? Outro exemplo que a gente tem, talvez o maior exemplo, o exemplo mais importante, o mais famoso, já virou novela, minissérie, enfim, já virou um monte de coisa, filme, foi a Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha, enfim. Entre 1835 e 1845, no Rio Grande do Sul, acontece um grande levante organizado pela elite gaúcha. Não é um movimento popular, apesar do nome Farrapos, né, em referência às roupas, né,
dos combatentes é uma rebelião organizada pela elite gaúcha, tá? Ela está protestando principalmente contra a tributação do produto bovino, que é a principal fonte, a principal economia da região sul, né? O produto bovino gaúcho, ali no período regencial, ele teve uma alteração tributária que ele, no Rio de Janeiro, havia uma tributação sobre ele mais alta do que o produto bovino, por exemplo, argentino, que era concorrente direto do produto bovino gaúcho. O que faz pouco sentido se você pensar que os gaúchos são brasileiros, né? Então deveria haver algum tipo de privilégio tributário, enfim. Por não ter as suas reivindicações atendidas, os gaúchos se rebelam, tá? Se levantam em armas contra o governo central também. Aqui com uma diferença muito grande, esse é um movimento separatista, tá? É um movimento que propõe a separação do Rio Grande do Sul do restante do Brasil. Não só propõe a separação, como funda um novo país, né? Em 1836, os gaúchos fundaram, ficou conhecido como a República de Piratini, um novo país, portanto, e aí a gente já tem dois rompimentos aqui. Primeiro rompimento com o Brasil, né, com o Império. Segundo rompimento com o modelo monárquico, porque eles fundam uma república e não uma nova monarquia, né? E aí um elemento interessante a respeito da farroupilha é que havia o uso de escravos, né? Então, os gaúchos, eles usaram os escravos na luta contra o governo central, contra o império. Agora, você vai pensar, você pode se perguntar, mas como é que os escravos aceitaram lutar, né? Eles eram dominados por esses senhores, por que eles lutavam, né? Havia a promessa a esses escravos de liberdade, de alforria. Se eles lutassem, né, na guerra, se eles lutassem contra as forças do Império, né, eles receberiam a alforria. Em 45, a rebelião acabou e a alforria não veio, né, para desgraça aí de escravos que muitos entregaram a sua vida, muitos foram mutilados no conflito, muitos tinham a esperança de que iriam conseguir a sua liberdade, essa liberdade simplesmente não veio. Tá? Simplesmente não chegou, tá bom? Então é um ponto bastante negativo da farroupilha, tá? Mas foi a maior rebelião regencial, em termos de importância, pelo menos, né? De trabalho que deu para o governo. Inclusive, ela extrapola o período regencial. O período regencial vai até 1840 e ela termina só em 45. Então já durante o segundo reinado, tá bom? Bom, e um outro exemplo pra gente, entre 37 e 38, também na Bahia, a Sabinada, tá? O seu nome é referência ao líder do movimento, o médico Francisco Sabino, tá? Por isso que ela se chama Sabinada. E ela foi um movimento que reuniu camadas médias e baixas, aí que é o interessante, né? Não é um movimento de elite, né? Não é um movimento de escravos, mas é uma elite que reúne as camadas médias, né? Quando a gente fala de um médico, a gente está falando de alguém que vem das camadas médias, médias da sociedade. Tá? Havia uma percepção de que o governo regencial era uma confusão, de que havia disputas ali que ficavam concentradas nas elites do Rio de Janeiro e que não se resolvia nada para as outras regiões. Portanto, se proclama ali a independência da Bahia durante a menoridade do nosso próximo imperador, Dom Pedro II. Portanto, enquanto Dom Pedro não assumisse o trono, a Bahia ficaria separada do restante do Brasil. É um movimento relativamente separatista, né? Claro que havia um risco muito grande desse retorno não acontecer, tá? Mas a proposta da Sabinada, portanto, era de se separar, de não reconhecer a legitimidade do governo regencial e, portanto, permanecer separada, reconhecendo somente a autoridade de Dom Pedro II. Então, enquanto ele não for imperador, enquanto ele não assumir o trono, eles não voltariam a compor o território brasileiro, tá? Bom, um ponto que eu gostaria de mostrar para vocês aqui no mapa, né, queria que vocês observassem. Esse mapa fala de vários conflitos, né, não só dos conflitos regenciais, tá? Mas a gente tem ali
do ladinho, né, algumas datas, ali a cabanagem, a gente tem a balaiada, que foi um outro conflito, a gente tem a sabinada também, e aí tem vários outros, a Guerra dos Cabanos, que é diferente da cabanagem, carneirada, abrilada, novembrada, setembrizada, enfim. Então mostra pra gente que o período regencial foi extremamente conturbado, tá? Foi extremamente agitado, tá bom? Muito bem. Eu gostaria que vocês entendessem agora o seguinte: é muito complicado a gente achar um fator único, comum, que explique o porquê de todas essas rebeliões estarem acontecendo, né? É muito difícil fazer isso. Dá pra gente pensar que um fator motivador, não único, não explica tudo, mas que um fator motivador para essas rebeliões teria sido a ausência de um núcleo legítimo de poder, que seria a figura do imperador. Quando você não tem um imperador, e aí os partidos, os grupos políticos, especialmente localizados no Rio de Janeiro, ficam disputando o poder, passa aí uma sensação de fragilidade do governo. E isso, muito provavelmente, permitiu que, por razões diferentes e grupos diferentes, se sentissem à vontade para iniciar as suas rebeliões. Tá? Portanto, a falta de uma figura centralizadora, ou melhor, uma figura que criasse uma unidade legítima de poder, pode ter levado aí a um certo descontrole, a uma percepção de fragilidade do governo, e isso ter feito eclodir uma série de revoltas. De novo, isso não explica tudo, isso não vai fazer com que você entenda porque todas as rebeliões aconteceram, mas talvez nos dê um norte aí, né, para compreender um cenário panorâmico e, de novo, pensar aí nas questões particulares de cada região, tá? E compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo no Brasil, por que esse momento no Brasil é tão agitado, por que tantas rebeliões estão acontecendo, tá bom? Muito bem. Então, o que eu falei para vocês, né, essa amarrada final que eu dei para vocês, a ausência de um núcleo legítimo de poder, que seria a figura do imperador, acaba por enfraquecer o governo regencial e provocar o surgimento de revoltas regenciais. Então pode ser uma explicação mais abrangente para esses conflitos, tá? Muito bem. A partir de 1837, a gente tem um processo no Brasil, em meio a essas rebeliões, que fica conhecido como um regresso conservador. Então, em meio a tantos conflitos, os conservadores eles ganham força, né? A gente fala que o ato institucional seria um avanço liberal, né? Um momento em que o liberalismo está um pouco mais forte, o Partido Liberal está um pouco mais forte, né? A partir de 37, com a eclosão de uma série de revoltas, os conservadores, o discurso conservador, ele ganha força. Tá? E aí, em 1837, a gente tem a lei de reinterpretação do ato adicional. Então, algumas atribuições que o ato adicional fazia vão sendo revogadas ou vão sendo diminuídas. Tá? Por exemplo, a questão das assembleias provinciais. Elas têm as suas atribuições diminuídas. Portanto, se a criação das assembleias provinciais ela dava maior autonomia para as províncias, a diminuição dessas atribuições diminui também a autonomia que elas haviam recebido. E a Guarda Nacional passava a ficar submetida ao governo central. Por quê? Porque as guardas nacionais, em alguns casos, ao invés delas reprimirem rebeliões locais, elas se tornaram a força militar dessas rebeliões locais. Tá? Por isso que o governo central ele vai revogar essa questão da Guarda Nacional e vai fazer com que ela ficasse totalmente submetida ao governo central e não mais às localidades, às diferentes regiões, às cidades. Tá? Então é o que a gente chama de regresso conservador, uma tentativa aí de suprimir essas rebeliões. Porém, sem muito sucesso, tá? Muitas delas continuaram acontecendo e a gente chega num momento que talvez tenha sido aí fundamental para acabar com essas revoltas, que foi o golpe da maioridade. Em 1840, acontece no Brasil um golpe jurídico. Tá? Por que ele é jurídico? Porque a lei impedia o Dom Pedro II de assumir o trono brasileiro enquanto ele fosse menor de idade. Dom Pedro II aqui nessa época tinha aí de 14 para 15 anos, né? Tava para completar 15 anos ainda. Porém, os liberais conseguem se organizar, conseguem fazer um arranjo jurídico para burlar a lei,
né, e antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Qual que era a ideia deles? Se eles pelo menos eles acreditavam nisso, que antecipando a maioridade de Dom Pedro II, essa figura legítima de poder conseguiria acalmar os ânimos, né, das rebeliões, e isso traria maior estabilidade política no Brasil. Esse golpe ele é efetivado, tá? E em 1840 Dom Pedro II é colocado no poder ainda aos 14 anos, não havia nem completado os 15 anos. Com 14 para 15 anos o cara já era imperador, né? Imagina se esse cara é seu primo, aquele churrascão de domingo, né? O cara chega, sua mãe olha para você, olha para ele e fala, tá vendo? Seu primo já é imperador. E você? Não consegue nem passar nas matérias na escola, né? Já pensou? Mas brincadeiras à parte, Dom Pedro ser colocado no poder significa que não há mais a necessidade de regentes, portanto, não há mais um período regencial. A partir daqui, a gente pode falar com toda certeza de um segundo reinado que vai ser tema aí de aulas futuras, tá bom? Tem uma atividade para vocês fazerem, tá? De novo, cuidado com os enunciados, cuidado com a forma como vocês vão responder as perguntas, tá bom? Então, bons estudos para vocês e precisando é nóis. Beijo pra vocês, falou!